Olá, boa tarde, bom domingo a todos. Como é bom estarmos aqui nesse domingo, mais uma vez trabalhando nesse tema tão importante sobre as fortalezas mentais, que são padrões de pensamento que nós precisamos superar e que a Bíblia nos diz que nós não iremos superar isso com psicologia, nem com ajuda humana, e simplesmente com armas espirituais que Deus nos concedeu, que a principal arma é o próprio Evangelho. E nós temos abordado aqui a Epístola de São Tiago, porque é uma epístola extremamente prática, um evangelho prático para as nossas vidas. E nós já vamos começar agora o capítulo 4, que é o penúltimo capítulo dela, e hoje nós vamos estar falando sobre a verdadeira amizade que nós devemos ter e como nós devemos evitar uma amizade que é equivocada. Vamos ver o que Tiago tem para dizer para nós sobre isso. Então vamos lá, a partir do verso 1 ao verso 4, diz assim, no capítulo 4 de Tiago: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Infiéis, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Que palavra forte, que palavra dura, que palavra incisiva. Tiago parece um cirurgião que está vendo um câncer e entra com um bisturi para arrancar aquele câncer de forma muito rápida, muito clara, muito cristalina. Ele mostra o perigo e mostra a solução para a gente. E ele está falando aqui de um tema que, infelizmente, é causa de muitas dores e sofrimento, que são os conflitos, que são as guerras. A guerra é uma realidade, irmãos, das nossas vidas. É a realidade da vida. Nós não teríamos tantos tratados de paz se a guerra não fosse uma realidade muito palpável. Nós temos guerra entre nações, temos guerra entre religiões, temos guerras dentro de uma mesma religião entre denominações diferentes, temos guerra entre famílias, temos guerra dentro da família e temos guerra dentro do nosso próprio coração, dentro do nosso próprio interior. Nós temos falado, e a Bíblia mostra isso de forma muito clara, que as forças malignas, as forças das trevas atuam na mente humana, acelerando esse processo de conflito, de guerra. Mas o maior problema, queridos, não está nas forças das trevas fazerem isso na humanidade em geral, mas está dentro do próprio coração humano, dentro da própria alma humana. Tem uma passagem nos evangelhos quando os fariseus, que eram um partido religioso judaico, que se achavam os representantes de Deus, e para isso eles obedeciam regras muito rígidas, até hoje os judeus ortodoxos obedecem essas regras de purificação, né? De lavar mãos, lavar objetos, para se sentirem mais puros diante de Deus. E esses fariseus questionavam os discípulos de Jesus porque não faziam esse ritual de lavagem de mãos. E, de outra forma, estavam chamando os discípulos de Jesus de impuros. E Jesus fala uma palavra muito franca para eles. Jesus fala, olha, não há nada de fora que vá purificar um homem. Porque a verdadeira impureza, a fonte de toda impureza está no coração humano. Lá que procedem os maus pensamentos, lá que procedem os homicídios, lá que procedem os adultérios. É do coração humano que saem as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. E tudo isso que está no coração humano é a causa das guerras que nós vivemos. É a causa do sofrimento que nós vivemos. Nos últimos 250 anos para cá, da história da humanidade, as guerras têm sido cada vez mais terríveis, mais violentas. Nós tivemos
a guerra dos 30 anos, por exemplo, a guerra que mais ou menos no ano de 1648, que durou 30 anos na Europa, e essa guerra matou 7 milhões de pessoas, que na época correspondia a 1/3 da população da Alemanha. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, que matou 30 milhões de pessoas. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões de pessoas. E hoje nós temos armas que podem destruir a humanidade em segundos, irmãos. Nós vivemos num estado de conflito constante. As redes sociais mostram esses conflitos com muita evidência. Essa semana tivemos aí aquela coisa extremamente brutal e violenta daquele policial que matou aquele homem negro colocando o joelho no seu pescoço, e isso provocou uma comoção horrível. Temos morte de crianças no Brasil, tivemos a morte de Ágata, uma menina com menos de 7 anos de idade, tivemos a morte de um menino, João Pedro, dentro de casa, morto pela violência que assola o nosso país. E Tiago está falando de onde vem isso, de onde vem essas guerras, de onde vem essas contendas que há entre vocês. E ele fala, essas não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. O pecado, ele trouxe um poder que faz guerrear, trava uma verdadeira guerra no coração humano. E a palavra que Tiago usa aqui, dessa palavra para paixões, do grego, ele usou uma expressão chamada hedonon. Hedonon a gente pode entender como a palavra hedonismo. Né? O que é hedonismo? É a busca do prazer acima de qualquer coisa. É a busca do prazer como objetivo de vida. É a busca do prazer como única forma de se ser feliz. Isso tem sido a marca da nossa geração. E essa busca de prazer, ela traz conflitos, traz guerras, irmãos. E Tiago aponta aqui para nós, pelo menos, 3 grandes classes de guerras. Primeira, a guerra entre as pessoas, né? Guerra entre as pessoas, conflito entre as pessoas. Depois, uma guerra que acontece dentro do nosso interior, que torna o coração humano extremamente conturbado. Daí tantas síndromes, tantas depressões, tantos suicídios, tantos conflitos que os seres humanos passam. E uma terceira guerra que é muito pior, irmãos. É muito pior. É a guerra do ser humano contra Deus, que se recusa a se reconciliar com Deus. Guerra contra as pessoas, irmão, nós vemos o primeiro tipo de guerra, de conflito, a gente vê isso. A própria Bíblia mostra isso. A Bíblia diz até que os irmãos vivem em guerra. Né? Você tem a história de José do Egito, os irmãos o venderam como escravo. Você tem a história de Absalão, filho de Davi, que entrou em guerra contra os seus irmãos, matou alguns dos seus irmãos e tentou matar o próprio pai. Você vê uma guerra latente entre os discípulos de Jesus, porque eles estavam querendo ver quem deles era o mais importante, qual era o maior. Você entra no Evangelho, entra no Novo Testamento, você vai ver na igreja de Corinto, guerra entre facções dentro da igreja. O apóstolo Paulo, vocês estão se devorando uns aos outros. Você vai na igreja de Filipos, que é uma igreja extremamente carinhosa, mas você vê lideranças femininas dentro da igreja em guerra, em conflito. Você entra no livro de Tiago, você vê conflitos, guerras dentro da igreja. Irmãos ricos recebendo um tratamento privilegiado e irmãos pobres sendo ignorados. Você vê no livro de Tiago, nós falamos, guerra entre patrões e empregados, guerra entre cristãos que ferem, que machucam com palavras e com mentiras, com temperamento descontrolado, com línguas ferinas. E hoje está muito vivo dentro de nós, né, irmãos? Nós estamos de uns 2 ou 3 anos para cá, vendo cristãos atacando outros cristãos, atacando pastores, ou porque pensam de maneira diferente, porque tem uma ideia política diferente, já é motivo para você sentir ódio e conflito, irmãos. Guerra que uns julgando aos outros, nós não fomos chamados para ser juízes de ninguém. Somente Deus, compete realmente a Deus fazer todo o julgamento, e será um julgamento
santo porque ele é justo e santo. Então, trazendo para o exemplo do nosso cristianismo, trazendo para o exemplo do Evangelho, é um verdadeiro contrassenso nós, os cristãos, guerrearem entre si. Nós temos apenas um único Salvador e nós temos o único Espírito de Deus que habita no coração de todos. Como podemos travar guerra uns com os outros? Então, irmãos, nós temos que buscar sempre sermos pacificadores, instrumentos da paz. O segundo conflito que Tiago fala é a guerra que acontece dentro do nosso coração. Parece que dentro de nós existe um poder tão tremendo, tão horroroso, que entrou quando o homem rompeu com Deus, que é o poder do pecado, né? Nós temos tratado sobre isso aqui. É um poder que milita contra nós. Se você for na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele fala: o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Por quê? Porque há um poder militando dentro da gente. E por isso a gente vai entendendo quando o Tiago usa uma linguagem tão dura, né? Quando ele fala adúlteros, infiéis. Porque essa figura, para o judeu, é muito clara, porque no Antigo Testamento os profetas chamavam o povo de Israel de adúlteros, porque eles se comportavam como uma mulher adúltera que desonra o seu marido. O povo de Israel era considerado adúltero porque fugia dos caminhos de Deus, abandonava os caminhos de Deus, abandonava os valores de Deus e faziam amizades com os valores do mundo. Faziam amizade porque se tornavam materialista ao extremo. Olha como isso está tão vivo hoje, irmãos. Jesus falava que nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro, porque ou nós vamos amar a um ou odiar o outro. Não podemos amar os dois ao mesmo tempo. Não podemos amar Deus e a Mamon, que era o nome de uma divindade cananeia que simbolizava a prosperidade financeira. Nós devemos tentar, de todas as nossas forças, viver o Evangelho. E o terceiro tipo de guerra que Tiago trata, eu considero a pior de todas, que é a guerra contra Deus. Nós só conseguimos funcionar em Deus. E só há uma maneira de nós funcionarmos em Deus, é vivendo o Evangelho. É apenas o Evangelho, que é a própria pessoa de Jesus, que vai nos colocar numa relação correta com Deus. Para que a gente funcione em Deus, para que a nossa mente funcione, para que a gente possa experimentar paz. Os rabinos judeus já tinham uma noção disso quando eles falavam que um homem sem Deus, ele vira uma coisa, ele demoniza. Então nós precisamos entender, irmãos, que só funcionamos em Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta fantástica à igreja, a carta aos Gálatas, que eram várias pequenas igrejas que ele fundou na região da Galácia, que hoje seria a região da Turquia. Ele fala uma palavra muito forte, porque os Gálatas, que abraçaram o Evangelho com tanto amor, com tanto carinho, estavam deixando o Evangelho de lado e tentando agradar a Deus pelos seus próprios esforços, pela sua própria sabedoria e pelos seus próprios meios. E Paulo fala que isso é algo muito perigoso, porque quando a gente faz isso, a gente fica debaixo de maldição, porque não temos como agradar a Deus somente pelo nosso esforço. Nós precisamos, aí Paulo usa uma expressão fantástica, nós precisamos, assim como Cristo foi crucificado, eu me crucifico também junto com Cristo, não fisicamente. Estou dizendo que naquela cruz do Calvário, a minha natureza, o meu ego foi crucificado também com Jesus. São 3 tipos de crucificação que Paulo fala ali. A primeira é a crucificação do próprio Jesus Cristo, que Jesus nos reconciliou com Deus. A morte de Jesus nos tornou justos diante de Deus. Abriu um novo caminho,
O sangue de Cristo possibilitou que nós nos aproximássemos de Deus como filhos amados. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Para isso foi necessário que Cristo fosse crucificado. A segunda crucificação é o que o apóstolo Paulo fala: fui crucificado junto com Cristo. Quer dizer, Paulo enxergava a crucificação um motivo de glória, um objetivo de vida, porque ele entendia que nós precisávamos crucificar a nossa natureza, essa natureza carnal que é hedonista, que ama paixões, que cobiça, que espalha fake news, que entra em guerra contra um irmão porque ele pensa diferente de você, que tenta fazer a cabeça do irmão para uma convicção política que você tem, que vai formando os pensamentos malignos, que vão gerar ações malignas. E o apóstolo Paulo, ele escreve em várias epístolas verdadeiros escudos de proteção contra isso. Lá em Filipenses 4, capítulo 8, ele fala um escudo de proteção para os nossos pensamentos. Ele fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja apenas isso que ocupe o meu pensamento. Quer dizer, é uma disciplina sobre aquilo que nós estamos pensando, porque aquilo que nós pensamos é que vai permitir que o nosso interior seja purificado, que a nossa natureza não ganhe guarida dentro de nós. Então nós precisamos, é isso que a Bíblia chama de crucificar em Cristo. Agora é Paulo falando, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Se o Espírito Santo está em mim, irmãos, eu tenho que crucificar todos os dias essa natureza carnal que busca o conflito sempre. E a terceira guerra que deveria acontecer, a terceira crucificação que deveria acontecer é que Paulo também fala, estou crucificado em Cristo, assim como o mundo está crucificado em Cristo. Preste atenção, quando a Bíblia está falando do mundo, ela não está falando do planeta, cachoeiras, matas, o mundo é um sistema diabólico que entrou quando o homem resolveu pecar contra Deus e criou esse sistema que governa o mundo, essa sociedade diabólica que domina mentes e corações, que estimula a cobiça, que estimula o hedonismo, a busca de prazer, guerras contra o próximo, guerra contra nós mesmos, guerra contra Deus. Juan Carlos Ortiz, um grande evangelista argentino, num livro que ele escreve, ele fala que ele compara o mundo a um navio transatlântico de turismo, onde os privilegiados estão na primeira classe e as classes mais pobres estão lá no porão, certo? Fazendo essa viagem. E o comandante do navio é o próprio Satanás. E num determinado ponto da viagem, ele chega e declara, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu posso dar uma bolada nesse lustre de cristal e quebrar ele? Pode. Eu posso cheirar todas essas fileiras de cocaína? Pode. O que importa é que você seja feliz. Eu posso praticar incesto? Pode. Você pode tudo. Todo prazer é aberto para você. Só que Juan Carlos Ortiz fala nesse livro que esse navio está se aproximando de um iceberg, vai bater naquele iceberg, vai ir para o fundo e vai afundar e vai levar todo mundo com ele. Só que o comandante desse navio não divulga isso para as pessoas. E o Evangelho divulga. A Bíblia divulga. Por isso, queridos, Tiago está falando aqui no verso 4, quando ele diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quando ele está falando mundo, ele não está falando as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Tanto é que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça na vida eterna. Então, as pessoas, nós como cristãos, devemos buscá-las
falar de Jesus, servi-las, as pessoas que estão no mundo. Mas quando ele fala os valores do mundo, é esse sistema materialista, ímpio, que infelizmente entrou dentro até de muitas igrejas, irmãos. Ou pelo menos se chamam de igrejas. Um sistema onde a vaidade, a hipocrisia e a busca por sucesso e dinheiro domina. Onde o amor ao próximo é algo que não é pregado. E ele está falando assim, você tem que rejeitar esse tipo de amizade, porque ela é diabólica. É uma amizade equivocada. É um sistema babilônico contra o evangelho. Ele é hipócrita, porque ele pode ter uma aparência de religiosidade, mas ele não se gloria na cruz de Cristo. Ele acha que nós devemos cada vez mais desenvolver nosso potencial, cada vez mais valorizarmos a nossa natureza carnal. Amados, isso é muito sério, o evangelho é muito sério. Jesus falou que é porta estreita. Eu posso dividir a Bíblia, queridos, se você se me permite, em 3 partes. A primeira parte, eu posso pegar aqui no livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, uma folha. É a primeira parte da Bíblia. Porque nesse capítulo 1 e capítulo 2 é Deus criando todas as coisas. Tudo bom, tudo perfeito. Quando Deus criou, Ele mesmo falou que tudo foi muito bom e tudo foi extremamente perfeito. É Deus criando. A segunda parte é um único capítulo da Bíblia. É o capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, sobre o pecado entrando no coração humano e trazendo esses conflitos horrorosos que nós mencionamos aqui e outros que a gente não tem nem como mencionar. E a terceira parte da Bíblia começa aqui, em Gênesis 4, e vai até o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. De Gênesis 4 a Apocalipse 22 é a história de Deus buscando a reconciliação com a humanidade, com o coração humano. E ele faz isso mediante o seu Espírito, no coração humano, que graças agora à cruz do Calvário, ele veio habitar em nós. Entenda, queridos, Deus não vai fazer outro mundo, destruir esse mundo e fazer um outro mundo por causa do pecado. Deus vai transformar esse mundo e vai transformar tudo aquilo que o pecado destruiu. O que o pecado cometeu no mundo custou a vida do Filho de Deus e está com os dias contados. Por isso que a gente não pode ter essa amizade com esses valores do mundo, irmãos. A amizade nossa é a amizade do Evangelho, é as palavras de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo para nós mesmos. Porque essa amizade corrompida que o mundo oferece, ela corrompe o jovem, ela corrompe a esposa, ela corrompe o chefe de família, porque são valores contrários ao Evangelho. O ditado popular diz assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e não morreu. Deus arrebatou Enoque, trouxe ele vivo para a sua presença. A Bíblia diz que Abraão caminhou com Deus. E à medida que Abraão foi caminhando com Deus, Deus foi transformando o caráter dele. Os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles que pertenciam ao caminho. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse, irmãos? É o caminho da reconciliação. É o caminho do amor ao próximo. É o caminho da palavra que constrói, que edifica. É o caminho que tenta colocar esse pitbull horroroso que é a nossa natureza, e a gente não alimente ele. Que a gente alimente o nosso coração com a palavra de Deus, com a vida de Jesus Cristo, para que a gente fique cada vez mais parecido com ele. Então essa é a verdadeira amizade que nós devemos buscar. A amizade com os valores desse mundo, com esse sistema babilônico, por mais aparência de santidade que tenha, por mais que encha as igrejas, é uma amizade equivocada, irmãos. A verdadeira amizade
passa pelo amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Ótimo domingo. Deus abençoe a sua vida.